Disciplina Geometrias 1, professora Magda Mongelli, sou professora do Instituto de Matemática. Sobre o módulo 2, nós vamos falar sobre a congruência de triângulos, proporcionalidade e semelhança. Nessa unidade 1, nosso foco é na congruência de triângulos. Bom, o que é congruência de triângulos? Dizemos que dois triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência entre os seus vértices, tal que os ângulos internos em vértices correspondentes tenham medidas iguais. Os lados opostos às vértices correspondentes tenham comprimentos iguais. Isto é, vamos traduzir um pouquinho. Olhem para esses dois triângulos aqui. Então, perceba, olha, que os dois triângulos, os lados têm a mesma medida, certo? Todos os dois lados aqui, o lado AB tem a mesma medida que o lado A', B', o lado BC tem a mesma medida que o lado B', C', o lado AC tem a mesma medida que o lado A', C'. O ângulo A é o mesmo, tem a mesma medida que o ângulo A', o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo B', e o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo C'. Então, posso falar que esses dois triângulos, eles são congruentes. Bom, os casos de congruências de triângulo. Então, o primeiro caso de congruência é lado, ângulo, lado. Quando eu estou comparando dois triângulos, se eu perceber que por lado, ângulo e lado, isto acontece nos dois triângulos, então nós vamos dizer que esses dois triângulos são congruentes. Então, o lado AB aqui é congruente com o lado DC, o lado BC é congruente com o lado EF, e o ângulo B é congruente com o ângulo E, portanto, esses dois triângulos são congruentes. O segundo caso de congruência, se eu estou comparando dois triângulos e eles têm ângulo, lado e ângulo iguais, congruentes, né, com a mesma medida, então nós podemos dizer que os dois triângulos, por ângulo, lado e ângulos, eles são congruentes. O terceiro lado de congruência, né, lado, lado, lado. Se eu estou comparando dois triângulos e os dois triângulos têm as mesmas medidas iguais, então, por lado, 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 eu posso concluir que os dois triângulos são congruentes. Bom, se ABC é um triângulo isósceles com o lado AB, a medida do lado AB igual à medida do lado AC, então eu posso falar que o ângulo B é igual ao ângulo C. A medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C. Bom, a proposição 2. Se dois dos ângulos de um triângulo são congruentes, então isso quer dizer que o triângulo em questão é um triângulo isósceles. Um corolário 4 é que os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais a 60 graus. Então, agora eu vou falar do quarto caso, é um caso especial de congruência, que é quando eu tenho um lado, quando eu estou comparando dois triângulos, eles têm um lado com a mesma medida, eles têm um ângulo que forma esse lado com a mesma medida, e o ângulo oposto a isso também tem a mesma medida. Então, eu também posso falar que o caso lado, ângulo e lado, ângulo e ângulo oposto, que esses dois triângulos, eles são congruentes. Quando eu tenho retas paralelas cortadas por transversais, nós temos o teorema de Tales. Então, o que diz o teorema de Tales? Que se essas retas paralelas cortadas por transversais, eu posso tirar uma razão entre esses segmentos. Por exemplo, o lado AB está para o BC, assim como o lado A', B' está para o B', C'.
Então, esta razão é extremamente interessante e vai nos ajudar em muitas situações, problemas. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, do Teorema de Tales. Eu tenho aqui, né, um triângulo ABC, né? Eu tenho o lado ali paralelo, né? Ele é paralelo à base. Então, ele falou os segmentos B, C, D e são paralelos. A B tem 15 centímetros, a D é 5 centímetros, a E 6 centímetros. Calcule a medida em centímetros do segmento CE. Como ele falou que são paralelos, então eu uso o teorema de Tales. A D está para B, assim como a E está para C, então 5 está para 15, assim como C está para C. Então, disso nós tiramos que a C está para 18 e CE está para 12. Congruência de triângulos retângulos. Se dois triângulos retângulos possuem a hipotenusa e um dos catetos, respectivamente, congruentes, então eles são congruentes. E, neste caso, eu estou me baseando no livro do João Lucas, Geometria Euclidiana Plana.